Pensa em verdura para salada, você pensa em quê? Alface, rúcula, agrião, couve. Mas você toparia experimentar uma punk? Punk são essas plantas alimentícias não convencionais. Elas estão por aí nos quintais. É só olhar ao redor. Todo mundo pode comer, mas pouca gente sabe. A partir de hoje, a gente vai mostrar os segredos para uma vida mais saudável. Começa agora, Fonte da Juventude. Pela primeira vez na história, as crianças têm uma expectativa de vida menor do que os seus pais. Doenças associadas à alimentação encurtam a nossa expectativa de vida em 8 anos. É uma doença invisível, porque não dói. Mas a cura pode ser o prazer. A biodiversidade de alimentos é a chave para conhecermos os segredos da fonte da juventude. Hoje, segundo dados do IBGE, mais de 90% da população brasileira não comem frutas, legumes e verduras como deveriam para garantir uma alimentação saudável. O Brasil está sofrendo um problema de saúde que em inglês nós chamamos double burden, dupla carga de doenças. O que nós temos no Brasil é uma grande proporção de pessoas com desnutrição ou má nutrição. A má nutrição, a desnutrição, inclui a subnutrição nos mais pobres e, sobretudo, nas crianças que moram em favelas e a obesidade nos adultos. A desnutrição afeta todas as classes sociais. Desafio: como comer bem, independentemente da sua classe social? Os desertos alimentares são áreas onde existe baixo acesso a alimentos saudáveis. Uma região em que o indivíduo tem que caminhar mais de 400 metros para ter acesso a esse alimento é uma área considerada um deserto alimentar. A gente vê muito discurso sofisticado sobre a questão da alimentação, essa imposição do comer bem, né? Mas a gente vive uma outra realidade, né? A gente está em 2016, mas ainda tem muita criança que não come direito, tem muito idoso que não come direito. Então isso é muito complicado para quem quer mudar a alimentação também. Porque hoje, se eu quiser comer um milho, é difícil eu achar um milho. Se você quiser comer alguns alimentos in natura, é muito difícil. Você acha no centro, nas periferias, não. Então, numa situação assim, o Brasil veio sofrendo processos imigratórios muito importantes, por exemplo, a imigração do norte para o sul, que traz uma coisa que na sociologia se chama de desenraizamento. Eu morava no interior da Bahia, quer dizer, nasci, cresci na roça. Aí quando chega aqui em São Paulo é outra vida, né? Eu trabalhava em loja, a gente não tinha tempo de comer direito, a gente comia muito lanche na rua. O que é que acontece com uma pessoa que come essas coisas? A pressão arterial sobe, aí você fica hipertensa. Eu fiquei mais assim também, meio obesa por causa do estresse e por causa da alimentação, má alimentação, né? Aí foi quando surgiu esse projeto da horta. O Capão Cidadão é um ponto de cultura alimentar que desenvolve cultura alimentar e segurança alimentar. Através disso aí, a gente conseguiu articular com o colégio do estado para realizar uma horta comunitária com o intuito de trazer um alimento saudável para as crianças que a gente atende. Hoje em dia eu venho tucano. Um tucano em São Paulo é uma dádiva. Eu acredito bastante também nas iniciativas de agricultura urbana, de envolvimento da comunidade com a produção local de alimentos, que diminuiriam ainda a utilização de redes de distribuição. A gente vai comer a torta com taioba, cenoura, tá? E abobrinha, tá bom? Você ia ver horta se você saísse nos arredores, no Imbu, nesses lugares do interior, né? São Paulo, uma horta. É, o verde no meio do cinza. A diversidade de alimentos também é uma alternativa para a geração de renda, empregos e nutrição.
A biodiversidade está na base da civilização humana. A civilização humana se desenvolveu como tal a partir de quando o homem começou a saber usar a biodiversidade, principalmente para a sua alimentação. Falando de maneira mais científica, nós temos que entender que a biodiversidade ela junta duas coisas: a diversidade entre espécies, que são milhões e são muitas, mas também a diversidade dentro de cada espécie, ou seja, chamada diversidade varietal. Então vamos pegar aqui a lista da flora do Brasil, tem 46 mil e poucas espécies, arredondando isso para 50 mil, se a gente tem 50 mil e 20% do Brasil, tem 10 mil plantas no Brasil, comestíveis ou alimentícias, que não são corriqueiras, não são do dia a dia da maior parte da população, que não faz parte da nossa matriz agrícola, que a gente reúne sobre esse acrônimo cabalístico aí chamado PANC. PANC são plantas alimentícias não convencionais. Plantas que a gente pode comer, mas que poucas pessoas usam na alimentação. Não, na realidade, nesse quintal e no entorno dessa casa aqui, nós temos centenas de espécies de plantas alimentícias, entre hortaliças e frutas. E algumas aqui mesmo, como é uma área de terreiro praticamente, né? O que a gente tem aqui são as plantas daninhas. Isso aqui é uma verdura que pode ser consumida em salada crua, pode ser picadinha como se fosse couve, muito azedinha. E do meu lado aqui eu tenho a famosa vassoura, que a gente usa para varrer casa, mas isso é uma guanchuma. Pois é, aqui encontramos o urtigão, que é uma urtiga e a maioria das pessoas tem um certo medo. Basta eu pegar uma folha dessa aqui, uma folha jovem, normalmente a gente come ela empanada, ou posso fazer sopa cremosa, caldo verde. E quando você está no mato, numa situação dessa de querer comer um nutriente diferenciado, você pode comer essa folha aqui, que é riquíssima em boro, molibdênio, ferro, zinco, que são elementos que faltam, inclusive, nos alimentos ultraprocessados. Ao contrário dos grandes centros, no interior do Brasil a cultura alimentar ainda preserva conhecimentos ancestrais. Nós estamos aqui no estado do Pará, né, pertencente ao município de Santarém, é na Reserva Extrativista de Tapajós-Arapiuns, e aqui na comunidade de Surucuá. Aqui é uma floresta que é bastante diversa, tem uma quantidade imensa, assim, uma biodiversidade de espécies, mas no meu estudo nós identificamos 80 espécies de plantas alimentícias não convencionais que as pessoas utilizam e consomem no período que esses frutos estão disponíveis. Tem o cupuaçu, o uxi, a abacaba, o açaí, o jará, o pirauixi, o caranã, dentre outras espécies, né? E a maioria delas, muitas dessas espécies, a gente viu que são daqui, apenas da região do estado do Pará. Uma coisa que eu acho interessante aqui, né, que a gente não vê crianças desnutridas, né, subdesnutrição. Eu acho que as crianças comem muita coisa da floresta. Então, acredito que realmente não tem como a gente, morando aqui e tendo essa disponibilidade de plantas e de recursos, passar fome. Por exemplo, hoje o nosso almoço vai ser peixe assado com farinha e uma salada de punk. A maior parte aqui que a gente consome, a gente coleta daqui do quintal. Isso daqui é erva de jabuti, cariru do mato. E aqui nós temos a vinagreira, temos o ariá. Nós identificamos 41 variedades de mandioca, entrevistando 30 famílias em 3 comunidades que são vizinhas. E essas 41 variedades estão divididas em 3 categorias, que seriam a mandioca, macaxeira e manicuera. Dá para fazer a farinha de tapioca, dá para fazer biscoito, dá para fazer o beiju, dá para fazer o tarubá, a manicuera, dá para usar a farinha para fazer a mujica. A mujica é um prato bastante tradicional nosso, desde criança, né, que você já vai tomando como se fosse um mingau. Aí depois de assado o peixe, aí colocava numa vasilha no prato, ia tirar todas as espinhas do peixe, colocava o alho, a cebola toda, coloca as folhas, né? Cariru, a vinagreira, a maria mole, a cebolinha, a folha da taioba e a favaca. E colocava aquela água lá quando estivesse fervendo, aí você pega o peixe, amassa com a farinha e coloca dentro da panela e fica mexendo que faz a mujica. Uma das coisas que mais ajuda a boa alimentação é o fortalecimento da rede social das pessoas, quebrando o isolamento.
E o ponto de partida para o fortalecimento da rede social, que também vai gerar economia e riqueza, é a família. O Guia Alimentar Brasileiro insiste muito que a família volte a comer junto e que a família volte a ter um momento da refeição em família. Por isso, também para a alimentação vale aquilo que vale para a economia e que vale para a geração de riqueza, que é o fortalecimento da rede social, ou seja, colocar pessoas juntas, se comunicando, se ajudando, colaborando, se enriquecendo e dividindo entre si uma boa comida. Semana que vem, como alfabetizar a alimentação do seu filho? Alfabetizar a alimentação de uma criança é uma das coisas mais fáceis que tem. O grande problema são os adultos. Tive que apanhar muito para poder aprender. Tá bem no pai dela.